Olá, bem-vindos ao Conselho de Guerra, especialistas em estratégias empresariais. Meu nome é Gessé Freitas, sou o mentor da SIA. Ela é ainda um mínimo produto viável e está em treinamento, mas já tem me ajudado bastante no dia a dia e hoje eu quero poder compartilhar com vocês um pouco mais do que ela pode fazer. Vou me ater hoje, por exemplo, em rotinas operacionais do setor financeiro. Então, vou chamar o nosso conselho para que eu possa identificar quem pode operar comigo, quem pode trabalhar comigo dentro da área financeira. Então, Dr. Carlos, Marcos Fontes, Carlos Silva, análise de mercado, Ricardo Souza, focado em finanças corporativas. Então, o Dr. Ricardo Souza será quem eu chamarei para trabalhar. Neste momento, estou elencando ele para conversar comigo. Ricardo, preciso elaborar rotinas operacionais para o meu setor financeiro. Sou uma analista financeira. Eu gostaria de organizar minha rotina. Bom, vamos ver como o Ricardo trabalha conosco. Perfeito. Vamos analisar o que o Ricardo deixou para que a gente possa trabalhar. Claro, posso te ajudar com isso. Elaborar rotinas operacionais para o setor financeiro é essencial para garantir eficiência e precisão das atividades diárias. Aqui estão algumas sugestões para organizar sua rotina como analista financeira. Planejamento diário, início do dia, revisão de e-mails e comunicados. Verifique os e-mails, mensagens, identificar tarefas urgentes e importantes. Atualização da agenda, revise sua agenda e liste as tarefas prioritárias do dia. Controle do fluxo de caixa, diariamente. Registro de entradas e saídas, atualize o fluxo com suas transações financeiras do dia, conciliação bancária, verifique que todos os saldos estão certos. Análise de desempenho financeiro, semanalmente, relatório de desempenho e revisão de indicadores. Gestão de contas a pagar e receber, diariamente, monitorar os pagamentos, cobrança de recebíveis. Planejamento e orçamento, mensalmente, revisão de orçamento, projeções financeiras. Compliance e conformidade, mensalmente, revisão, conformidade e preparação de documentos. Melhoria contínua, periodicamente, avaliação de processos, treinamento e desenvolvimento. Ferramentas e recursos, software de gestão financeira, planilhas e dashboards, comunicação e colaboração. Gente, são rotinas e agora nós podemos começar a quebrar estas rotinas dentro do que nós operamos, tá? Então, vamos fazer um trabalho aqui, por exemplo, assim, planejamento diário, início do dia, revisão e atualização da agenda. Tá perfeito. Então, isso a gente tem que manter. Controle do fluxo de caixa, diariamente, registro de atividades. Precisamos manter. Análise de desempenho financeiro, semanalmente, relatórios de desempenho. Gere e analisa relatórios financeiros semanais, com balanço patrimonial e demonstração de resultados. Pode ser que isso aqui não esteja na alçada, digamos assim. Então, a gente precisa especificar um pouco mais ou não fará parte da nossa lista de rotinas operacionais. Gestão de contas a pagar e receber diariamente, monitoramento e cobrança de recebíveis. Ok. Planejamento e orçamento mensalmente, também pode ser que não faça. Compliance e conformidade, da mesma forma. Melhoria contínua, faz sempre. Então, o que nós vamos pedir? Então, vamos fazer assim. Elabore um cronograma onde, 2 pontos, planejamento diário, fluxo de caixa, análise de desempenho e contas a pagar e receber, seja detalhado de forma a atender as rotinas acima, onde eu trabalho com o
seguinte horário. Segunda a sexta, das 8 meio-dia, das 13h30 às 17h30, e sábado, das 8 meio-dia. Pronto, vamos ver agora como ele monta a nossa agenda. Lembrando que nós pedimos uma organização do setor, perfeito? Então a gente passa a ter uma organização. Aqui ele nos deu de forma mais detalhada o que a gente pode fazer: revisão dos e-mails, atualização da agenda, registro de entrada, atualizar o fluxo, das 8h30 às 9h30, 9h30 às 10h30, 10h30 meio-dia. E a gente sabe que muitas vezes não é assim que acontece, mas a gente precisa perseguir uma certa disciplina. Tá? O que eu vou fazer agora aqui então? Agora eu vou pedir para que ele elabore procedimentos diários detalhados do meu trabalho. Para que isso? Se eu tirar férias, se eu ficar doente, para que alguém possa, né, cumprir o trabalho do setor, enfim, tudo mais. Então, revisão, e-mail, atualizar a agenda. Vamos pensar assim, o óbvio precisa ser dito e muitas vezes escrito e feito em vídeo. Então, só que eu vou fazer aqui a partir dessa estrutura aqui. Eu quero fazer um procedimento diário de registro de entradas e saídas atualizando o fluxo de transações financeiras. Então, eu vou pedir que ele crie para mim um procedimento diário de como deve ser feito e vou adequar este procedimento no meu serviço, com o nome do meu software, o nome do RP, onde estão os papéis, na gaveta, no plástico, no armário, enfim. Então, é dessa forma aqui que eu vou trabalhar aqui um pouquinho. Procedimentos diários: preparação, reúne os documentos, colete os documentos financeiros do dia anterior, recibos, notas fiscais, comprovante de pagamento, extrato bancário e qualquer outro registro de transações. Abra o software de gestão financeira, inicie o sistema ou planilha que você utiliza. Trocar o nome, como eu comentei. Registro de entradas. Identifique as entradas, liste todas as receitas do dia anterior, como vendas, recebimentos, clientes e juros. Verifique os comprovantes. Lance as entradas. Data da transação, descrição, valor, categoria. Confirme o saldo, registro de saídas, documentação, descrição, tudo mais. Conciliações bancárias, compare os saldos, identifique discrepâncias, ajuste os registros. Revisão e verificação, relatório diário, dicas adicionais. Vou retornar lá em cima e vou pedir que ele faça também para mim agora. Conciliação bancária ele já fez, agora eu vou pedir que ele faça este procedimento aqui. Ó. Elabore o procedimento diário de monitoramento de pagamentos. Então ele começa agora a me dar os procedimentos que eu preciso fazer. Vamos retornar e avaliar. Procedimentos diários, monitoramento de pagamentos, preparação, reúna os documentos, colete as faturas, contratos, documentos relacionados aos pagamentos que precisam ser processados. Abra o software. Verificação de pagamentos pendentes, lista de pagamentos. Acesse a lista de pagamentos pendentes no software de gestão financeira. Priorize pagamentos, identifique os pagamentos que estão próximos do vencimento e priorize para evitar multas e juros. Verifique os documentos, confirme que cada pagamento pendente tem uma documentação necessária, nota fiscal e etc. Agora, vamos fazer o seguinte aqui, vamos trabalhar dessa forma aqui agora. Então aqui, suponha que eu não consigo esta etapa. Dois pontos aqui. Confirme cada pagamento pendente. Então assim, o que eu vou fazer aqui? Confirmar cada documento pendente, tem a documentação necessária, mas eu não tenho as notas. Então eu vou colocar aqui uma medida, né, onde eu não tenho as notas, que, né, muitas vezes acontece.
Então, o que que acontece? Qual é o procedimento que ele vai sugerir para quando eu não tenho as notas? Então, vamos lá e vamos verificar. Procedimentos alternativos. Falta de documentação. Identificação de pagamentos sem documentação. Lista de pagamentos pendentes, acesse a lista. Marque os pagamentos sem documentação, identifique marcas que não possuem documentação necessária. Contato com o fornecedor. Envie o e-mail. Ligue para os fornecedores. Registro de solicitações. Mantenha um registro de solicitações enviadas, data e método de contato. Acompanhamento. Acompanhamento regular. Faça um acompanhamento regular da solicitação de documentação. Prazo de recebimento. Estabeleça um prazo. Processamento provisório. Registro. Data, descrição, pagamento fornecedor, nota fiscal pendente, valor, registro de valor a ser pago. Classifique o pagamento na categoria apropriada. Ponto. Beleza. Execução de pagamento. Transferências bancárias. Acesse, realize, confirme. Emissão de cheques. Preencha, obtenha assinaturas, registre. Pagamentos por boleto. Acesse, feito o pagamento, confirme o pagamento. Conciliação de pagamentos. Compare saldo, identifique discrepância, revisão. Perfeito. Vou dar mais uma dificultada aqui. Então, assim, pagamentos atrasados com juros. Como fazer? Mesma situação, está me criando um procedimento, como eu vou fazer para pagar com juros. Aqui eu posso, inclusive, começar a fazer o detalhamento, passar o detalhamento para uma gestão de documentação, ou propriamente um arquivo de texto, e tirar prints de tela do meu software de gestão e ali fazer os apontamentos aonde eu vou ter que lançar os juros, enfim, como ele vai listar para nós aqui. Ó. Procedimentos diários, pagamentos atrasados com juros, identificação de pagamentos atrasados, lista de pagamentos pendentes, marque os atrasados, cálculo dos juros. Verifique o contrato, consulte os contratos ou acordos com fornecedores para entender a taxa de juros aplicada, faça o cálculo, utilize a fórmula, exemplo de juros simples, exemplo de juros composto, registre os juros, autorização de pagamento, verifique a aprovação. Muitas vezes o analista financeiro, o assistente financeiro não tem aprovação, ou o sistema propriamente não libera para pagar com juros, e isso precisa ficar documentado, e o pessoal da contabilidade, controladoria, muitas vezes vai bater um papo o que aconteceu e onde é que essa nota ficou parada, onde é que esse boleto ficou parado, onde é que se perdeu no processo. Então, ou seja, uma parte da gestão operacional, né, do departamento não funcionou. Lance os pagamentos, data, descrição, valor, categoria, método de pagamento. Então, boleto, cheque, transferência, enfim, faça as execuções. O procedimento depois segue todo o mesmo, tá, pessoal? Eu agora vou fazer o seguinte, eu vou pedir que ele faça um indicador. Então, assim, faça um checklist que sirva de indicador operacional de melhoria. E ele vai me listar agora algumas perguntas que está acontecendo. Vamos analisar. Preparação e planejamento, reunião de planejamento, definição de metas, alocação de recursos, monitoramento de processos, registro de dados, análise de desempenho, indicador de desempenho, identificação dos problemas, feedback da equipe, análise de causa raiz, implementação de melhorias, um plano de ação, treinamento, comunicação, avaliação de resultados, medição de impacto, revisão de metas, relatório de processo, ciclos de melhoria, indicadores de operacionais de melhoria. Então, tempo de ciclo, taxa de erro, produtividade, satisfação de cliente, utilização de recursos, custo de operação, dicas e tudo mais. Como ele já preparou esse indicador de melhoria, agora eu vou pedir que ele aplique este indicador ao setor financeiro, a qual eu sou analista, para que minhas atividades tenham melhoria
contínua. Então, vamos analisar agora como ele vai criar essa estrutura. Dar uma analisada. Checklist indicador operacional de melhoria para o setor financeiro. Preparação e planejamento. Então, o que nós precisamos ter? Realizar uma reunião semanal com a equipe financeira e discutir os objetivos. Check. Confirmar a definição de metas, estabelecer mensuráveis para atividades financeiras, fechamento contábil, reconciliação bancária, análise de fluxo de dados. Alocação de recursos. Garantir que os recursos necessários, softwares financeiros, estejam disponíveis. Monitoramento de processos financeiros, registro de dados, análise de desempenho, indicadores de desempenho. Olha, aqui a gente conversou. Monitorar os KPIs, chave como precisão de previsões financeiras, tempo de fechamento e conformidade. Identificação dos problemas, o que está acontecendo. Então, por exemplo, faltou uma nota fiscal, pagou com juros. Implementando a implementação de melhorias, análise de desempenho, de avaliação de resultado, ciclo de melhoria contínua. Agora eu vou pedir o seguinte: faça um formulário como checklist das operações diárias. Agora vamos verificar como nós podemos estar preenchendo o formulário. Então, vamos analisar. Formulário checklist de operações diárias do setor financeiro, data responsável, preparação. Reunião de planejamento, reunião diária financeira com a equipe, definição de metas já foi feita, alocação de recursos, monitoramento de processo, análise de desempenho dos dados financeiros do dia anterior. Então, fechou. Indicador de desempenho, monitorar, identificação dos problemas, feedback da equipe, análise de causa raiz, implementação de melhoria, treinamento, comunicação, execução de pagamentos, transferências bancárias, realizar as registradas transferências, foram feitas, a emissão dos cheques, se necessários, foram feitos, pagamentos por boleto foram feitos, conciliação de pagamentos, comparado saldos, efetuados com registros, identificação de discrepância, cheque. Ajuste de registros conforme necessário, se foi pago 1 centavo, 2 centavos, enfim, alguma coisa até sem nota. Ali, a nota chegou depois, a gente tem que registrar, né, na questão da emissão do pagamento sem documento. Revisão e verificação, revisão de todos os pagamentos e transações do dia, documentação, arquivar os comprovantes de pagamento e documentos financeiros, um relatório diário, gerar o relatório das operações financeiras, arquivar, envio do relatório para as partes interessadas, acompanhe a assinatura do responsável e data. Dicas adicionais. Consistência. Realize essas verificações diariamente para manter a melhoria contínua no setor. Automatização. Utilize ferramentas de softwares que possam automatizar o processo de monitoramento e análise. Organização. Mantenha todos os registros de documentos financeiros organizados. Seguindo esse formulário de checklist, você poderá garantir que todas as operações diárias do setor financeiro sejam realizadas de maneira eficiente e organizada, promovendo a melhoria contínua. Se precisar de mais detalhes, tiver alguma dúvida, estou à disposição, assim como eu. Terminamos, pessoal. Bastante material, bastante coisa para que a gente possa estar evoluindo, né, dentro do setor financeiro, digamos assim. Então, como nós pedimos um procedimento operacional diário, a gente vem fazendo um desdobramento. Aqui tem muita coisa que a gente pode aproveitar. Então, tem bastante documentação, tem bastante procedimento, tem procedimentos de correção de erro. A gente entrou um pouco na questão de indicadores também, análise dos indicadores, se com erro, sem erro, digamos assim, para que a gente possa estar tendo uma melhoria contínua. Enfim, gente, são ferramentas que estão à disposição, né, com relação à criatividade de vocês, para que a gente possa estar melhorando o dia a dia do nosso setor. Aqui, quem vos fala é o mentor da IA, e ela está falando um pouco sobre mim aqui. Aqui eu comento que ela é uma IA MVP, ainda em treinamento, mas está aqui para nos ajudar com a consultoria e gestão empresarial. Então, se vocês desejarem bater um bate-papo comigo, meu WhatsApp embaixo está aqui, meu WhatsApp está aqui embaixo e também está aqui, é 53999034520. Aqui está meu link também ali para conversar comigo no LinkedIn. Eu estou à disposição e fiquem com Deus. Esse é mais um vídeo de treinamento sobre as funcionalidades que são possíveis com a IA do Conselho de Guerra.
Até mais.